Bom, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, e a TV Alerj, aqui a Casa da Cidadania, volta com mais um tema internacional e agora debatendo o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Essa que é uma das formas mais cruéis em relação a violações de direitos humanos em termos de organizações criminosas que se instituem e que acabam trazendo para uma realidade dura e cruel uma situação de exploração, não só em relação ao trabalho, a exploração sexual e muitas das vezes também o tráfico de órgãos, que é uma das modalidades do tráfico de pessoas. Bom, para isso a gente trouxe aqui duas pessoas que trabalham diretamente com esse tema. Uma é a minha colega, a doutora Rita de Cássia Silva, que é da Comissão de Direito Internacional da OAB e também uma advogada internacionalista, lidando especialmente com a questão do trabalho nesse tema do tráfico de pessoas. Queria agradecer a sua presença aqui, Rita, e outra a Júlia Cronenberg, que é coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aqui do estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, um prazer tê-las aqui. Esse tema que é tão caro para a sociedade e que a gente trouxe aqui alguns dados que foram apurados pela nossa produção. Primeiro, dizer que essa data, o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, é resultado de uma resolução da ONU de 2013, chamando a atenção da importância e da gravidade desse tema. Em nível nacional, o Brasil editou uma lei, a 13.344, de 2016, que estabeleceu essa data também como uma data de enfrentamento. Vou começar contigo, Júlia, trazendo uma pergunta para que possamos situar aqueles que nos assistem aqui toda quinta-feira, às 8 horas. Qual conceito a gente pode dar hoje ao tema do tráfico de pessoas e quais são as formas de envolvimento das vítimas quando são levadas para uma situação de exploração, inclusive internacionalmente? Primeiramente, agradeço o convite por estar participando aqui com vocês. Então, o conceito, né? O conceito, a gente tem os conceitos internacionais, que é baseado no Protocolo de Palermo, e temos, como o senhor citou, a Lei 13.344, que é o que a gente tem hoje como referência para atuar no país, né? De forma resumida, e para que as pessoas possam compreender e identificar o tráfico de pessoas, para a gente poder, para que as autoridades configurem o tráfico de pessoas, a gente precisa ter 3 elementos, né? Que é ali um convite, uma sedução, um aliciamento. Depois a gente precisa ter um deslocamento junto com repressão, com violência, e a finalidade. E aí essa finalidade, o senhor também já colocou algumas, como o trabalho escravo, exploração sexual, tráfico de órgãos. A gente também tem adoção ilegal. Temos ainda, de forma pontual, mas temos o casamento forçado. Então, a gente tem algumas finalidades para que sejam configurado o tráfico de pessoas. Então, são três elementos. E é importante a clareza desses elementos, porque o tráfico de pessoas, muitas vezes, ele passa camuflado com outros crimes. E a sociedade, ficando alerta e conseguindo identificar, a gente pode ter aí um olhar, né, mais apurado e denúncias mesmo sobre essas violações. Então, se em algum caso você percebe que houve um convite, uma sedução, um deslocamento e a finalidade provavelmente pode ser que a gente tenha aí o tráfico de pessoas. Bom, muito bem, assim, trazido pela Júlia. Aí, doutora Rita, trazendo aqui, então, mais para o foco do seu trabalho, da sua experiência em relação ao tema do tráfico de pessoas para o trabalho que acaba se tornando uma forma de escravidão daquelas pessoas que são levadas e seduzidas, como foi dito aqui pela Júlia Cronenberg, para essa situação. Qual o cenário hoje do tráfico de pessoas em relação a isso? A questão da exploração do trabalho. Bom, falando na verdade, aliás, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite. Hã, Tendo em vista o direito do trabalho, nós temos as convenções da OIT, que trazem principalmente a 29, 182 e a 105. O tráfico de pessoas é uma violação múltipla, dos direitos
humanos, atingindo o direito à liberdade, à integridade física e à psíquica. Hoje nós temos 5 milhões de brasileiros pelo mundo, nós temos a expatriação e nós temos ali aquele convite para que muitos brasileiros, e principalmente as brasileiras, porque nesse caso nós falamos aqui em percentuais de 72%, atingindo mulheres e meninas. Então, na verdade, é um convite que, a primeiro modo, parece maravilhoso, de trabalho, e chegando ao outro país, nós temos ali vários problemas. Não existe o trabalho, não existe o local de residência e acaba a pessoa ficando à mercê, sem ter muitas vezes como voltar, sem ter um apoio. Então, na verdade, no campo do direito do trabalho de cunho internacional, nós temos também várias empresas que contratam as pessoas para trabalhar e acabam ali explorando cada vez mais, sem dar a ela uma dignidade da pessoa humana que vem na nossa Constituição Federal de 88. E citando também o nosso Código Penal, artigo 149, a proibição do trabalho análogo à escravidão. Nós temos essas formas contemporâneas falando do tráfico de pessoas, né? Eu anotei aqui, nós temos o trabalho escravo no Brasil, no Nordeste, muitas vezes por conta do plantio. Nós temos o caso das mulheres brasileiras traficadas para exploração de cunho sexual. Nós temos o tráfico de adolescentes na fronteira do Brasil com a Bolívia, mulheres africanas traficadas para a Europa via a Líbia, e nós temos o trabalho forçado, esse é conhecido, né, por conta das fábricas têxteis no sul da Ásia. E o tráfico de pessoas, ele é então caracterizado de cunho laboral nesse viés. Olha, muito bem, assim, trazer alguns dados a mais, agradecendo a doutora Rita, que inclusive parametrizou juridicamente, trazendo as normativas internacionais da OIT, que são importantes a serem consideradas, para além daquelas que estão colocadas no campo criminal, também para o combate, e também no campo migratório, como é o nosso próprio Estatuto de Imigração, que traz, né, orientações a respeito desse tema. As Nações Unidas, né, estima que hoje existam 2,5 milhões de vítimas de tráfico de pessoas no mundo e que isso movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por todo o mundo. Desse valor, 85% provém da exploração sexual. Júlia, para a gente poder entender um pouco essa linha tênue entre a exploração para o trabalho e a exploração sexual, porque a gente sabe que muitas das vezes, né, são atraídas, mulheres, pessoas, são atraídas para uma atividade laborativa, aparentemente, né, que não é de fim, né, sexual, como uma profissional do sexo, e acabam se convertendo ali num processo de submissão, de escravidão, sendo exploradas sexualmente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse fenômeno da exploração sexual, né, dessa linha tênue com a questão do trabalho. Então, muitas mulheres, né, realmente são enganadas com ofertas falsas, né, vão para fora do país, achando que vão ser dançarinas, que vão ser modelos, mas também temos, né, atendemos aqui no estado do Rio de Janeiro, mulheres que foram sabendo que seriam prostitutas e que, no âmbito jurídico, né, seria legal. Entretanto, quando chegam lá fora, elas precisam... E aí eu vou trazer um exemplo, né, de uma mulher que a gente acompanhou, que a gente atendeu. Quando ela chega na Europa, ela precisa pagar ali para a pessoa que a convidou, que seria a aliciadora, os preservativos, a roupa de cama, a passagem. Ela começa a adquirir uma dívida, que é uma característica muito grande do trabalho escravo. Que está prevista no artigo 149, citado. Então, ela vai adquirindo aquela dívida e ela começa a trabalhar em troca de moradia, de alimentação e, enfim, dívidas inventadas, dívidas aumentadas.
e fica naquele ciclo, né? No caso dessa mulher que eu trago esse exemplo, a Rosa, né, que é um codinome que a gente criou para poder compartilhar o caso dela, ela tem uma outra brasileira lá e vai reivindicar, não, isso aqui é trabalho escravo, isso é um absurdo, a gente não aceita isso daqui. E aí a aliciadora fala, então tudo bem, eu vou resolver o seu problema, você vai embora, expulsa essa outra mulher e fala para a Rosa, olha, e você eu vou fazer uma outra coisa, eu vou te dar para uma outra organização. Então ela vende a Rosa para uma outra organização criminosa, que além de fazer tudo isso, ainda era uma organização muito violenta, e Rosa acaba sendo ali, a polícia local vai, resgata ela, ela retorna para o Brasil, mas de tanta violência física que ela sofreu, ela não conseguiu sobreviver. Isso é só um exemplo, né? Sim, mas é claro. um exemplo que... Um exemplo muito bom. Que traz a realidade das mulheres, né? Que migram achando que vão ganhar em euros, que vão ganhar em dólares e acabam caindo. Então, assim, a prostituição é diferente da exploração sexual e as autoridades já têm entendido a exploração sexual como também trabalho escravo. Então, a gente tem visto, na maioria dos casos de mulheres que são vítimas de exploração sexual, as autoridades entendendo como tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo também, e a gente consegue aí enquadrar nas mesmas leis e direitos. Só complementando um pouco, eu acho que é importante, já que a gente está falando desse assunto e das formas de aliciamento, a gente tem tido muitos casos de jovens sendo aliciados, né? Então, pela internet, mas também jovens sendo aliciados por pessoas conhecidas, que isso também é uma característica muito grande do tráfico de pessoas. Normalmente, o aliciador ele tem algum vínculo com a pessoa que está sendo ali convidada para o trabalho, né? Nem que esse vínculo seja feito de forma virtual. Sim. Então, muitas vezes tem perfis falsos, as pessoas vão ali convencendo e oferecendo ofertas de trabalho. A gente tem tido um número significativo de jovens, e aí eu trago mais o recorte do Rio, mas é um recorte nacional também, sendo convidados para trabalhar fora do Brasil, Sudeste Asiático, com plataformas digitais, outras finalidades de trabalho também, mas essa coisa da plataforma digital é uma coisa que tem, né, trazido ali muitos convites e muitas pessoas aceitando, e têm ido trabalhar fora e acabam chegando lá, tendo que aplicar golpes em outros brasileiros, né? São obrigados a aplicar golpes em outros brasileiros, são, às vezes, fisicamente agredidos, muita violência, enfim, a dívida, tudo isso que caracteriza o tráfico de pessoas, acabam sofrendo e tendo, inclusive, uma dificuldade de retornar ao país, porque são países estratégicos ali para que as organizações criminosas consigam atuar. Então, tem sido uma realidade, um desafio grande. Olha, aquilo que você traz é muito importante, aí repetindo alguns números realmente assustadores, né? Porque a gente, por exemplo, tem não só 2,5 milhões de vítimas, mas o que isso movimenta em termos de cifras? 32 bilhões de dólares. E a gente tem acompanhado, desde 2003, a ONU acabou posicionando esse problema numa perspectiva de enfrentamento a ser um crime e não necessariamente uma violação de direitos humanos. E aí, se nós olharmos que o Protocolo de Palermo, que cuida do tema do tráfico de pessoas, ele é um protocolo vinculado à Convenção de Combate aos Crimes Organizados. Ou seja, o enfoque mundial é de combater o crime organizado e não de proteger a vítima. O que nos coloca, inclusive, com um enorme desafio, né, para pegar essa orientação e transformá-la em políticas públicas que possam proteger as pessoas que são vítimas do tráfico, que aí nas suas mais variadas modalidades. Que, inclusive, a doutora Rita disse em relação ao trabalho interno no Brasil, ou seja, não estamos falando só internacionalmente, mas também em âmbito nacional, local, com as formas que a doutora Rita falou, que aí depois eu quero explorar um pouquinho mais. Mas estamos fechando aqui o primeiro bloco do nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil e a LERJ, TV Alerj e Comissão de Direito Internacional. Daqui a pouquinho a gente volta. Rapidinho. Bom, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, com a Alerj, a Casa da Cidadania, TV Alerj
e Comissão de Direito Internacional. Eu sou o Carlos Nicodemos e toda quinta, 8 horas, a gente traz aqui um tema internacional para debater com a sociedade carioca e fluminense, com advogados e advogadas, pensando caminhos e soluções para questões complexas no âmbito internacional. E hoje nós estamos tratando do Dia Mundial sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa que é considerada a terceira forma de produção de crime em nível internacional e que gera cifras absurdas como 32 bilhões de dólares, como nós estamos vendo aqui, e debatemos no primeiro bloco. Bom, para esse programa a gente tem aqui duas convidadas, a minha colega de comissão lá na OAB, Comissão de Direito Internacional, a Rita, a doutora Rita, e também a Júlia Cronenberg, que é da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, da Coordenadoria de Combate ao Tráfico de Pessoas. Rita, a palavra está contigo, porque eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais aqui, para aqueles que nos assistem, dessa modalidade interna, porque muitos acreditam que tráfico de pessoas é uma questão internacional. Não, a gente sabe que é uma questão nacional também e que afeta a questão da exploração da mão de obra. Nós temos, inclusive, publicações relacionadas ao tráfico de pessoas no futebol, no Brasil, e que envolve crianças e adolescentes, que é uma situação bem problemática. Então, queríamos te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, né? Nós aqui comentamos que esse é um crime organizado que vem movimentando bilhões e um absurdo. Quando eu trago para vocês essa ligação com o direito do trabalho, não quer dizer que seja tão somente de cunho internacional, muito pelo contrário. Inclusive, eu separei, alguns pontos nacionais que ocorrem principalmente no Nordeste. Então, da mesma forma que a Júlia comentou e falou do aliciamento de mulheres e meninas, que eu trouxe o percentual de 12%, o mesmo acontece também com homens e meninos. E o mesmo acontece forjando ali um trabalho e que, na verdade, quando as pessoas e os adolescentes, ou seja, chegam, não há sequer ou trabalho ou meios de subsistência. Então, nós temos o Norte e o Nordeste com um caso muito peculiar, que eu até anotei o nome desse caso, que chama Matopiba, que é entre o Maranhão, Piauí e a Bahia. E a fonte é do Ministério do Trabalho. Então, na verdade, é um absurdo o que acontece. Nós não temos o respaldo legal da nossa própria Constituição Federal, que traz ali o princípio da dignidade da pessoa humana, e também, conforme a doutora Júlia, trouxe os adolescentes que queiram muitas vezes trabalhar como modelo, trabalhar como recepcionista. Nós temos o caso da Bolívia, que eram oferecidas bolsas de estudo para os adolescentes e, cruzando a fronteira, chegavam lá e não existia o estudo. As meninas ficavam trabalhando em casa de família como análogas à escravidão. E nós temos, inclusive, um caso no estado de Santa Catarina muito debatido, que é o caso da Sônia. Então, na verdade, é tudo camuflado, porque nós falamos do tráfico de pessoas e ele ainda no Brasil está correlacionado com o direito do trabalho. A ONU vem trabalhando, ela tem vários escritórios auxiliando nessa busca, mas muitas vezes os autores dos crimes permanecem impunes. E muito bem trazido também e pontuado pela Júlia, a pandemia trouxe esse aliciamento a adolescentes por conta da internet de uma forma mais acirrada. Bom, questões importantíssimas que a Rita, então, deu o contorno necessário nessa lógica do tema do trabalho. Aí a nossa produção, a nossa querida estagiária Ana Rinaldi, ela apurou também o seguinte: o tráfico de pessoas, de acordo com a UNODC, que é o Fundo das Nações Unidas de Combate ao Crime Organizado,
aponta que nós temos 156 países hoje afetados por esse problema internacional. E aí traz um outro dado que eu queria compartilhar com vocês duas mulheres empoderadas, né, que dominam esse tema e que é uma questão que a gente tem que pensar também. Diz assim, a apuração que a Ana Rinaldi, que é outra mulher também, que produziu aqui para nós. Pesquisas anuais apontam que mulheres e meninas permanecem sendo as principais vítimas do tráfico de pessoas, representando 61% do total. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco essa questão. É fato, a mulher é mais vítima do que o homem? Ela sofre mais nesse problema que é um problema mundial? Júlia. Então, no Brasil, e aí eu trago muito recorte do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho propriedade para dizer, né? A gente tem, sim, muitas mulheres, né, que são resgatadas em situações de trabalho escravo doméstico e que foram vítimas de tráfico de pessoas para adoção ilegal, ou seja, elas vieram achando crianças com 8, 9 anos de idade que seriam. E aí vieram dentro do próprio país, né, de um estado para o outro, como a Rita já trouxe muito bem. Então, vieram achando que seriam adotadas, chegam aqui, começam a trabalhar e ficam por 40, 50, 60, 70, 80 anos de escravidão, passando de gerações em gerações dentro das próprias famílias. Então, a gente tem muito a mulher nesse lugar hoje, né, aqui no Brasil, de modo geral, trabalhando nessa situação de trabalho escravo doméstico. Temos homens também, mas o recorte maior é de mulheres. Entretanto, a gente ainda tem mais homens no Rio de Janeiro que são resgatados do tráfico de pessoas, né? E aí do trabalho escravo. A gente ainda tem mais homens, né? E aí em diversos setores de trabalho, na construção civil, nas plantações, também, né, brasileiros que migram e quando retornam para trabalhar com plataformas digitais, a maioria ainda é homem. A gente tem tido também um perfil muito variado de 2022 para cá, porque a gente tem tido não somente pessoas com índice, com uma escolaridade muito baixa, mas a gente tem tido pessoas com ensino fundamental completo, ensino médio completo, com graduação, que estão caindo nessas ciladas e armadilhas, né? Então, mas, sim, o maior perfil ainda é homem. Agora, também tem uma coisa que é claro que essa subnotificação tem um recorte importante. Muitas mulheres não procuram as autoridades, enfim, e tem muitas vezes vergonha, né? Um outro ponto é porque não se reconhecem como vítimas. Sim, verdade. Então, elas se culpam, né, por terem caído nessa cilada, acham que isso é uma questão... participando da organização criminosa. Né? A gente acompanha uma menina que foi vítima de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e ela falou, inclusive, a polícia estava me investigando, eles me resgataram, mas eles estavam me investigando, eles acharam que eu era parte daquilo. E ela falou, eu não imaginava que eu poderia ter sido vítima. Ela falou, eu não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, né? Então, muitas têm vergonha, não se reconhecem. E aí, mais uma vez, eu falo, né, que é muito importante a sociedade ter clareza do que... saber o que é o tráfico de pessoas, para que possa identificar e ajudar mesmo, porque é isso, está mais perto do que a gente imagina, né? Tem muitas pessoas, vizinhos, às vezes, que têm explorado trabalhadores, então a gente precisa de denúncias, né? A gente teve aí resgates no Rio de Janeiro com professores universitários explorando trabalhadores, pessoas com alto índice de conhecimento e mesmo assim cometendo aí o tráfico de pessoas, porque, como você disse muito bem, é um dos crimes mais lucrativos do mundo, né? Então, as pessoas... Sim. Não, verdade, você traz uma questão, Júlia, que é muito importante sobre essa compreensão que a vítima tem, na verdade, ela é vítima, mas ela não se vê como vítima. Ela tem a vergonha, né, por ter sido, vamos dizer, levada, enganada, e aí essa vergonha se soma ao fato de acreditar, por exemplo, que está participando da organização criminosa. Como você muito bem pontuou, né, que é a ser investigada, né, internacionalmente. E aí muitos chegam, quando retornam, né, preferem não denunciar. E eu acho que essa é a questão. Doutora Rita, queria que falasse um pouco para aqueles que nos assistem, quais seriam os canais, os meios de denúncia, por exemplo, que uma vítima de trabalho, né, de tráfico de pessoas na modalidade de trabalho, poderia acionar
para denunciar essa situação, tendo a certeza de que é vítima e não autor de um crime, né, suposto autora de um crime? Olha, excelente pergunta. O primeiro ponto é sempre buscar os consulados, né, que é a extensão do Brasil. E muitas vezes até mesmo o canal da OIT. Só que muitas vezes essas pessoas elas não têm esse conhecimento. Então, o melhor é buscar um consulado mais próximo do local onde essas pessoas se encontram. Mas o que acontece? Acontece que elas ficam isoladas. Nós fazemos vários atendimentos aqui no escritório e as histórias são alarmantes, porque começa com esse convite e ao mesmo tempo a pessoa acaba ficando enredada, ela não vê o dinheiro, então ela não consegue sair daquele meio o qual ela se encontra. Os passaportes são apreendidos, os documentos são resgatados e ela não consegue, muitas vezes, nem se deslocar daquele local aonde ela fica. Ela trabalha, ela come, ela dorme, ela só convive com aquelas pessoas. Inclusive os celulares também são retirados. Então o ideal é sempre buscar o consulado mais próximo para que tentem da melhor forma possível chegar às autoridades para que a gente consiga auxiliar da melhor forma possível. E é claro que a gente precisa também de políticas públicas e depois nós precisamos levar, né, essas pessoas de volta ao Brasil, falando desse crime de forma transnacional aonde eu atuo. Portugal e Espanha, na Europa, acabam sendo os países os quais nós temos os maiores números de brasileiras, né, no caso, por conta desse tráfico de pessoas. Bom, excelentes dicas e informações. Você toca num tema sensível, que é informação. A gente precisa gerar cartilhas, publicidade, informação, circular informação para que as pessoas não caiam nessa situação. Bom, a gente vai caminhando aqui para a grande reta do nosso programa, para o fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Júlia, sobre o trabalho, né, da coordenadoria lá na Secretaria de Assistência Social e também do comitê, né, no Rio de Janeiro de combate ao tráfico de pessoas, dando inclusive um telefone de contato para aqueles que queiram denunciar uma situação. A gente hoje na coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, a gente faz um trabalho de prevenção muito importante, né? Então fazendo capacitações para que os técnicos que estão atuando na ponta consigam identificar que aquela pessoa que está sofrendo aquela violação também é uma possível vítima de tráfico de pessoas. Além disso, nas escolas, com jovens, então capacitação, material informativo e um trabalho de fortalecimento da rede, né, que através dos colegiados, que é o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, que nós coordenamos, poder fortalecer essa rede, que no Rio a gente tem uma rede hoje fortalecida, com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, defensorias da União, do Estado, sociedade civil também muito atuante. Então, é um trabalho de membros atuantes que a gente consegue ali discussão de casos, pensar a política pública, né, de forma efetiva. E é isso, o tráfico de pessoas ele é dinâmico, né? As organizações criminosas vão investindo ali e a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre se renovando para poder fazer mesmo um enfrentamento de forma conjunta. Eu acho que é isso. A gente tem hoje como canal de denúncia na Secretaria o Disque Cidadania, que é o 0800 023 4567. E, além disso, tem o Disque 100, que eu acho que é um canal nacional e é um canal que a gente consegue receber as denúncias e trabalhar na rede para que as autoridades possam fiscalizar e a gente acompanhar os casos. A gente também a gente tem um fluxo estadual, e acho que isso também é importante ser dito, né? Porque está tudo previsto ali, em caso de tráfico de pessoas, como que a rede do Estado vai atuar. A gente tem o fluxo nacional, mas a gente tem o estadual hoje adaptado para a nossa coordenação aqui. Excelente. Olha, chegamos aqui ao fim. Mais do que apresentar um problema, também apresentamos caminhos e soluções, mecanismos, ferramentas de denúncia. Nós debatemos aqui hoje o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. E para isso a gente trouxe aqui duas especialistas, duas pessoas que estão na linha de frente e que deixaram aqui um recado muito importante
para a sociedade carioca e fluminense. Denuncie. Os canais estão colocados aí. Até a próxima.